Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós continuamos falando sobre as parábolas de Jesus e hoje nós vamos ver mais uma com os seus desdobramentos. Na verdade, é mais de uma, mas o sentido está nesta parte inicial. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele que nos proteja, que nos guarde, para que nós possamos discernir dos seus mistérios. Vamos a ela. Esta parábola, na verdade, ela está comparando três coisas ao mesmo tempo. E aí ela continua com algumas comparações. Nós vamos dar uma olhadinha. Essa parábola fala da traça, da ferrugem e dos ladrões. E ela está em Mateus 6, o capítulo 6, do versículo 19 e 20. Ela diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Ele fecha aqui dizendo assim: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, o que ele nos diz aqui é para colocar o nosso tesouro no melhor lugar que existe. Não é aqui, é nos céus. Então, tá ali. Esse bichinho aqui, que o amado tá vendo, é a traça, dentro da casquinha. E aí, você tá vendo aqui, meu amado, o que ela faz com os tecidos. Aqui, por óbvio, a ferrugem, e aí uma imagenzinha para lembrar o ladrão. Então, três coisas destroem os nossos terrenos tesouros, os nossos bens terrenos. Vejamos, o que é essa traça? Por que eles estão falando em traça? Os orientais, os povos daquela região, da região de Jesus, eles usavam muito vestes. Quando a pessoa era rica, ela tinha várias vestes diferentes e normalmente ela era muito bordada, muito ornamentada. As pessoas mais simples tinham uma, no máximo duas trocas de roupa, então ela não ficava armazenada, elas estavam utilizando isso diariamente. Mas as pessoas um pouco mais ricas guardavam estas vestes. E aí, bordadas, seja de ouro ou seja de prata, elas acabavam sofrendo a ação deste bichinho aqui é a imagem maior da traça, né? A traça, às vezes, ela pode ter aquela casquinha, parece que ela está levando com ela a casa junto, né? Uma casquinha que ela leva. Aqui o amado está vendo o efeito que as traças fazem num livro, né? Na palavra, por exemplo. A traça é citada exatamente como uma coisa ruim sobre os tecidos, sobre as vestimentas, e exatamente neste sentido de guardar riqueza, tanto em Tiago 5:2, se o amado olhar lá, vai encontrar neste versículo a menção, né, de traça que destrói o tecido. Em Jó, nós também encontramos uma menção, Jó também fala da destruição dos tecidos pela traça, e em Isaías, tanto 50, verso 9, quanto 51, verso 8. E aqui em Isaías, ele faz uma comparação, portanto, não é nova essa comparação entre as coisas terrenas e as coisas de Deus. Ele faz uma comparação aqui que as coisas terrenas, os bens terrenos, são mexidos e são estragados pela traça, mas que o reino de Deus não tem esse problema. Uma outra situação é a ferrugem.
metal para eles era uma coisa muito preciosa. Não é só ouro, prata, mas era também o ferro, era também outros tipos de ligas que eles faziam, que era atacada pela ferrugem. Então, aqui nós vamos encontrar uma coisa interessante. Alguns autores dizem que esta ferrugem que Jesus refere é a ferrugem de metais. Era uma coisa muito cara, era uma coisa muito valiosa que as pessoas tinham também como símbolo de riqueza, mas existe uma doença de plantas que também se chama ferrugem. Então a planta, o vegetal, ele fica com a folha cheia de pontinhos da cor de ferrugem. E isso estraga todo o vegetal. Então, se o vegetal está armazenado, ou mesmo que ele ainda não tenha sido colhido, ele é todo estragado. Então, tudo aquilo que seria riqueza, que seria um bem, vai ser estragado pela dita ferrugem. Então, pode ser a ferrugem que nós conhecemos, a ferrugem de ferro ou de outros metais, mas também pode ser a ferrugem de vegetais, uma doença nos vegetais. E a ferrugem, ela inutiliza o bem, ela estraga o bem. O bem, ele precisa ser desfeito, ele precisa ser jogado fora, porque não há nenhum mais valor nele, ele perde o valor. Por último, ele fala sobre os ladrões. Uma coisa muito interessante naquela época é que as riquezas, quem tinha bastante riqueza, joias, moedas de ouro, moedas de prata, alguma coisa assim, não podia usar de banco, porque banco não existia naquela época. Então eles tinham que esconder estas riquezas. E eles guardavam essas riquezas em casa. Mais precisamente, eles faziam buracos, eles enterravam essas riquezas. Então, o que o Amado está vendo aqui são achados arqueológicos, né? São moedas no tempo de Roma, que era o tempo em que Jesus vivia. Roma dominava toda aquela região. Aqui o que os amados estão vendo é que alguém, escondendo o seu tesouro, guardou aqui dentro de vasilhas e enterrou no chão. Eventualmente morreu, ninguém soube disso e os tesouros ficaram ali. Mas era muito comum também que os ladrões, sabendo que os tesouros eram enterrados, eles fizessem então este roubo, esse furto, né? E eles iam lá e desenterravam e levavam embora toda a riqueza, às vezes de uma vida inteira de alguém. Né? E a preocupação de que hoje, amanhã, etc., alguém viesse e roubasse as suas coisas. Então, o que nós vemos nesta parábola pequenininha é exatamente uma mensagem, uma lição muito profunda. O que Jesus está falando para nós aqui? Ele está dizendo que é inútil, é besteira, é uma tolice eu ficar preocupada com coisas materiais, com bens materiais e perder a riqueza maior, que é a riqueza espiritual. E ele fala no final, né, a gente leu ali, né, no 21, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, nós nos preocupamos tanto com a riqueza que a gente não se preocupa com mais nada, a gente não faz mais nada, a gente só quer ganhar, ganhar, ganhar. Então, o que acontece aqui é que ele está chamando atenção para um tesouro que, na verdade, não vale nada. Né? E a gente esquece do tesouro maior, que é o tesouro que mais vale. Então, Lucas 12, ele tem algumas passagens que falam exatamente sobre estas coisas. Né? 21, 12, 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ou seja, ele só tem
coisas materiais, bens materiais, mas ele não tem uma riqueza espiritual, ele não tem uma riqueza para com Deus. Olha o que ele fala em ainda Lucas, ainda no 12, agora no 33 e no 34. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Mesma coisa, uma bolsa envelhece, uma bolsa se gasta. Uma bolsa não é para sempre, né? E o que eu estou guardando nessa bolsa vai se perder, porque vai ter um furo, vai ter um rasgo, e aí eu perco esta riqueza. É uma riqueza material que pode ser perdida a qualquer momento. Tesouro nos céus que nunca acabe, onde o ladrão não chega e a traça não consome. Então, o que nós acumulamos no céu não pode ser roubado. Não pode, não tem ladrão que roube a nossa riqueza espiritual. Não tem traça que coma, que corroa a nossa riqueza espiritual. As nossas vestes no céu são vestes que não podem ser corrompidas por traça. As nossas vestes são puras, brancas, santas no céu. E elas não podem ser tocadas pela traça. É isso que ele está dizendo. 34. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, ele está repetindo esta mesma mensagem. O tesouro na terra, ele não que você não possa ter tesouros, não é isso que ele está dizendo. Você pode ter coisas, você pode ter bens, claro que sim. Deus dá esta possibilidade. Deus permite que a gente tenha bens, permite que você tenha uma casa, um teto sobre você, uma cama quentinha, comida na mesa, né? Então ele permite que você tenha bens, mas não é isso que ele está criticando aqui. As coisas que nós temos aqui, elas devem ser utilizadas para a honra e para a glória de Deus. Quando eu utilizo coisas que Deus me dá para a sua honra e para a sua glória, e estas coisas terrenas, elas são tesouros celestes, são tesouros espirituais. Porque eu conquisto aqui, usando estas coisas que Deus me dá, esses tesouros que Deus me dá, eu conquisto pedras preciosas, coroas celestes, né? Eles, naquela época de Jesus, a riqueza deles, assim como hoje não é diferente. O amado vai perceber que hoje é a mesma circunstância. Se o amado observar bem, é a mesma circunstância. A riqueza era tida como uma vestimenta em ouro, uma vestimenta toda bordada, uma vestimenta bem cortada, bem feita, com tecido caro, né? Joias de ouro, de prata, de tudo. Né? Esses bens, essas coisas todas, Jesus está dizendo que elas ficam à mercê, elas podem ser alcançadas como coisas insignificantes, como um animalzinho desse tamaninho que é a traça. Um sutil com uma ferrugem que você não vê, de repente é um pontinho, dali a pouco ele pegou todo o ferro, pegou todo o objeto. Né? Ou numeroso como ladrão, como pessoas que são chamadas amigas do alheio e que vão, que roubam, que tiram, te enganam e levam embora. Às vezes com violência, às vezes não, mas às vezes com violência, ou seja, tudo aquilo que você conquistou trabalhando, etc., às vezes é tirado. Então, isso que ele está falando. Um coração fixo nisso não consegue se fixar em Deus. Por que isso não acontece? Por que se eu ficar preocupada com as coisas, com as riquezas terrenas, em ter, né? Por que eu vou me esquecer de Deus? E ele explica isso. Um pouquinho mais para frente ele fala isso. Então o que acontece é que lá no versículo 24, ainda do capítulo 6, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se devotará
a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. A palavra riqueza aqui é manon ou mamon. Mamon ou manon, né? Às vezes está escrito de um jeito, às vezes está escrito um outro. Ele pode significar duas coisas. Bem antigamente, ele refletia um Deus que era o Deus do dinheiro, da riqueza, dos bens. E depois simplesmente ficou sendo mamon, ficou sendo riqueza. Ou seja, eu não posso me dedicar a Deus e à riqueza. Servir, essa palavra que é utilizada aqui, é no sentido de ser escravo. Eu não posso ser fiel a Deus, ter esta fidelidade para com Deus, para as coisas de Deus, e ter a fidelidade para com as coisas do mundo, para as riquezas do mundo, aquilo que o mundo acha importante, de ter as coisas que o mundo acha importante, né? Ter riqueza, de ser rico, de ter status. Ou eu quero uma coisa ou eu quero outra. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu não posso ser escravo de dois deuses diferentes, né? Eu não posso servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Não é possível isso, porque tem princípios diferentes, porque tem significados diferentes. Vai exigir um comportamento meu diferente. Eu quero dizer de novo aqui, ninguém, nem Jesus nesse momento está criticando, está falando mal de pessoas que têm coisas. Você tem a tua casa, você tem o teu carro, você tem as tuas coisas, as tuas roupas, o teu celular, né? As tuas coisas hoje. Isto não é pecado. Jesus não está dizendo que isto é pecado. Jesus não está dizendo que você comprar as coisas, mas você tem uma geladeira, você. Não. Porque você tem uma máquina de lavar. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo apenas que estas coisas que você tem são para o teu uso, mas você não pode simplesmente pensar só nisso. Porque eu quero ter. Pronto, você já se esqueceu de Deus. É isso que ele não quer. Não é a preocupação da vida ter isso, ter aquilo, ter aquele outro. Tá? O que Jesus está condenando aqui é a ganância. O que Jesus está condenando aqui é a cobiça, é ter um coração voltado para a riqueza, para a ostentação, e não para as coisas de Deus. Então, se Deus está me dando condições, inclusive financeiras, bens, então eu tenho que usar isso para o proveito dos irmãos, para o proveito do reino de Deus, para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. É isso que ele está dizendo. Muito bem, eu vou aproveitar agora e vou dizer mais uma coisa, porque entre uma passagem e outra passagem, ainda em Mateus, ele coloca no meio, ele coloca a função dos olhos. E aí a gente fica perguntando como os olhos podem ajudar, auxiliar nesta minha escolha. Como é que os olhos podem fazer isso? Então, aqui ele fala o seguinte, e é importante que a gente diga o seguinte: para que servem os nossos olhos? Os nossos olhos servem para enxergar. E nós só enxergamos quando existe luz, porque no escuro ninguém enxerga nada. Nós não conseguimos enxergar se não houver luz. Uma pessoa cega não enxerga nada, é tudo escuro, tudo negro, tudo preto. Ela não enxerga nada. Quando nós perdemos a nossa visão, nós perdemos a capacidade de enxergarmos. Então, os nossos olhos captam a luz. E, ao mesmo tempo, nós somos um reflexo. Lembrem, amados, na parábola anterior nós falamos, se o amado não lembra, dá uma olhadinha, está lá publicado, né? A luz, a candeia,
né? Lembra lá, nós refletimos uma luz. A luz é Jesus. Nós refletimos isso. E ele está dizendo que esse reflexo pode se dar pelo olho. Nós refletimos isso. Muitas vezes o amado já ouviu essa expressão. Nossa, aquela pessoa tem uma luz no olhar, ela tem um brilho no olhar. Porque ela reflete a luz, ela reflete o brilho de Jesus. Tá? Então, o que os nossos olhos fazem é isso, é refletir. E nós percebemos as coisas de acordo com esta luz que está em nós. Esta luz que está em nós é que vai nos dar a percepção das coisas. Nós só podemos perceber as coisas se nós estivermos enxergando bem. E nós só enxergaremos bem se nós tivermos luz. Então vamos ver, ele diz que existem dois tipos de olhos, os olhos bons e os olhos maus. Veja lá. São os olhos bons? Olhos bons, ele está falando, a palavra que ele usa aqui é aplos. Aplos quer dizer sem dobra. Significa dizer que quando eu estou enxergando a coisa, eu não estou vendo duplo, eu não tenho visão dupla. Eu estou enxergando uma única coisa. Que coisa eu estou enxergando? Deus. Porque se eu quero enxergar Deus e quero enxergar Mamon, eu tenho uma visão dupla. Então não é isso que ele está falando aqui. Olhos bons são olhos com visão sem dobra. Ele não dobra a imagem, ele tem uma única imagem. A visão é perfeita, o olho é perfeito e nós enxergamos aquilo que é verdadeiro e é real. E por isso nós conseguimos nos movimentar perfeitamente. Por isso nós conseguimos andar de forma correta, sem errar o caminho. Eu estou vendo uma única imagem e eu estou buscando as riquezas celestes e eu não me desvio pelas atrações que tem no caminho. Eu tenho uma visão perfeita. Os meus olhos são perfeitos e ele reflete uma luz perfeita. Por isso eu enxergo, por isso eu sei me movimentar, eu sei caminhar, porque luz para os meus pés é a tua palavra, luz é Jesus. E ele fala também de olhos maus. E eu coloquei uma imagem aqui. Amado, olhos maus, né? Pôneros, ele fala pôneros ali, a palavra que ele usa é pôneros. A tradução da palavra pôneros é má influência ou destempero. Lembram do sal? Lembram do sal? A gente falou do sal, a gente falou da luz. Então a gente está usando tudo isso aqui. Então veja, olhos bons, quando eu olho para alguma coisa, eu estou enxergando perfeitamente. Mas se os meus olhos não são bons, se ele tem um defeito, é desse jeito que eu enxergo, ou pode ser desse jeito que eu enxergo. Então, se eu tiro os meus óculos, eu vou enxergar desviado daquele jeito. Mas quando eu coloco os meus óculos, quando eu uso a palavra de Deus, quando eu uso a mensagem de Deus, quando eu uso a luz que é Jesus, né, eu não vejo desviado, eu vejo uma imagem nítida. Então, quando eu vejo uma imagem nítida, eu não tenho uma influência ruim, porque eu sei qual é a verdade. Eu não tenho esse fora de foco que eu não estou enxergando direito. Eu estou enxergando perfeitamente a realidade. Portanto, não é distorcida. Eu tenho uma visão da verdade. E aí, no final, nós temos aqui a palavra, né? Que fala no versículo 23, nós estamos ainda em Mateus 6:23. Eu vou fechar com esta palavra aqui, que é super importante. Veja lá, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, porque ele não tem luz. Ele não tem Jesus. Então é trevas, é pecado. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são
estas trevas. Que os teus olhos estejam refletindo a verdadeira luz, que os teus olhos sejam bons olhos e que eles possam se fixar nas riquezas celestiais, onde a traça, a ferrugem e os ladrões não podem alcançar. Amém, amados. Bons estudos.